Com o coração aquietado por esta consciência que o culto mesmo vai nos comunicando da presença de Deus, da sua presença abençoadora que se manifesta de forma especial na Assembleia dos Santos, na reunião do seu povo. Eu lhe convido à leitura ou a acompanhar a leitura que eu farei do capítulo 14 do segundo livro de Samuel. É uma leitura razoavelmente longa, são 33 versos, portanto, redobre sua atenção, sua reverência e sua fé, porque é a palavra de Deus que está sendo lida para a nossa edificação e para a glória dele. Segundo livro de Samuel, capítulo 14, assim nos diz a palavra bendita do nosso amado Senhor. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e sê como mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: o que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminem meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se sim, agora falar estas palavras, meus irmãos, se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto?
Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido. Vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel um homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém, ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo que de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença, com a tua palavra diante de nós, Senhor. Obrigado por estes acontecimentos que o Senhor quis registrar por meio da tua palavra, inspirada pelo teu Santo Espírito. Obrigado pela preservação deste registro que nos lembra dos feitos, dos atos do Senhor na história do teu povo. Agora, Senhor, para o bem de nós, para a tua glória e por misericórdia, por graça, nós te rogamos que nos dês a entender, compreender, sermos iluminados pelo teu Espírito, de modo que a tua palavra seja para nós uma verdade clara, cristalina, acessível, Senhor. Mas também, Senhor, te pedimos que esta mesma verdade compreendida seja amada e acolhida em nosso coração, de modo que venhamos a viver à luz desta mesma palavra. Ajuda-nos, abençoa-nos assim, Senhor. Para a glória exclusiva do Senhor, nós clamamos em nome exclusivamente de Cristo. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos no mês da família e meditando sobre família, aproveitando as ocasiões em que estamos aqui reunidos em culto ao Senhor e nos momentos de edificação, buscando esta edificação por meio desta bênção, desta coisa de Deus, como temos insistido, que é a família. Coisa de Deus no sentido de ser algo que Deus intentou, coisa de Deus por ser algo também que procede da sua própria natureza relacional, familiar, coisa de Deus porque foi Ele quem nos deu e assim por diante. E nesta ocasião nós temos aqui esta
narrativa, esse trecho, que está dentro, obviamente, de uma sequência maior de acontecimentos. Tirar lições daqui é muito fácil, fazê-lo de forma breve e profunda é um tanto difícil. Então, a ideia é nós entendermos o contexto geral em que esses acontecimentos estavam ocorrendo, em que esses atos foram executados, e daqui tirar lições mais especificamente para a nossa vida em família. Muitas outras lições, por óbvio, podem ser tiradas daqui, mas a nossa ideia é termos digamos assim, essa abordagem, não é? E esse benefício específico da palavra de Deus. Se você estava bem atento na leitura, talvez você tenha notado que o narrador está muito atento e cuidadoso em nos falar do que os personagens fizeram. Deus pouco aparece, Deus na verdade é apenas mencionado pelos próprios personagens. O narrador sequer menciona Deus, ele não traz Deus como um personagem na sua narrativa, e isso talvez nos dê a ideia de que ele quer destacar ou quer dar relativa ênfase à ação das pessoas. Isso pode ser admitido como certo. Por outro lado, nós precisamos ter em vista que o narrador, inspirado por Deus, está sempre querendo nos mostrar o que Deus está fazendo. Se nós fizermos aqui o quadro mais geral, nesse segundo livro de Samuel, já no segundo capítulo, nós temos ali Davi aclamado como rei em Judá, após a sua ascensão. Na sequência mesmo, no capítulo 5, ele já é agora reconhecido como rei em Jerusalém sobre todo Israel, unificando assim todo o povo. No capítulo 6, ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, que fora conquistada por Davi, e ali se estabelece assim o centro político e religioso da nação, e o período mais formidável e abençoado da experiência da monarquia do povo de Deus. No capítulo 7, nós temos aquela ocasião em que Davi está preocupado, porque ele tem uma casa luxuosa e ele está sentindo no seu coração de construir uma casa para Deus, e Deus responde: eu construirei uma casa para ti. E não somente construindo uma casa, mas ali nós temos aquela confirmação, aquela ratificação da aliança de Deus com Davi, ou com seu povo através do mediador Davi. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Nenhum dos descendentes poderia cumprir, né, esta dinastia eterna. Por óbvio, Deus falava de um descendente eterno, que ia muito além do que Davi ou Salomão ou qualquer um que se assentasse naquele trono. E o relato prossegue, e nós chegamos no capítulo 11, em que começa o declínio da experiência de Davi, uma fase tenebrosa, terrível, assolada pelo pecado. Naquele capítulo nós temos o relato do seu adultério, de suas mentiras, do seu homicídio. No capítulo 12, como Deus nunca deixa disciplinar os seus, nunca permite que seus filhos caminhem em paz com o pecado, Deus então confronta Davi por meio do profeta Natã, e nós temos ali uma outra palavra que deve estar ecoando em nossas mentes aqui. Então, as palavras de Deus, os atos de Deus, enquanto meditamos nos atos humanos, não é? Do capítulo 14. Então, se uma palavra é: nunca vai faltar descendente no teu trono, o teu trono vai ser por toda a eternidade, tua casa vai perdurar. Agora, novamente falando sobre a casa de Davi: não se apartará a espada jamais da tua casa. Não é? Uma promessa, uma bênção, mas também aqui uma maldição pelo pecado, lá no capítulo 12, verso 10. Então, no capítulo 13, esta maldição temporal, por assim dizer, começa a se evidenciar. Nós temos ali o episódio daquele incesto, aquela violência cometida por Aminon, que desejou e possuiu à força sua irmã Tamar.
e em retaliação, em vingança, Absalão, o terceiro irmão, mata Aminon para vingar a violência e a vergonha sofrida por sua irmã Tamar. E ali as relações entre Davi e seu filho Absalão sofrem esse trauma radical. Para você ter ideia, não é? No finalzinho do capítulo 13, nos preparando, o último parágrafo, nos preparando para o capítulo 14, nós lemos assim: Absalão, porém, fugiu, depois de matar Aminon e de ser perseguido por seu pai Davi. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, terra em que ele se refugiou. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. E aí nós temos o começo dessa narrativa dizendo que Joabe percebeu que o coração do rei estava mudando e teve aquela ideia de mandar aquela mulher e tudo que nós lemos. Todavia, esse capítulo 14, ele tem um lugar muito especial em toda essa narrativa, porque ali foi criada a oportunidade para não só a reconciliação, mas a restauração. A ocasião para o pedido de perdão e também para ceder perdão. De iniciativas santas e pautadas pela instrução do Senhor serem seguidas, e nada disso aconteceu. Então, esse capítulo ele tem um lugar de pivô em toda essa narrativa, porque a partir daí, capítulo 15 ao capítulo 18, nós temos a revolta, a fúria de Absalão contra o seu pai, o golpe, a perseguição, a guerra entre pai e filho, que culmina com a vitória de Davi, uma vitória que não é comemorada. Veja as palavras do rei, quando afinal sai vitorioso deste confronto. Capítulo 18, verso 33. O rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, imagine a cena, a agonia, ele não conseguia ficar parado. Você já viu alguém atordoado por uma grande tristeza, perturbado por uma grande tristeza, incapaz de conter seus movimentos? Esta é a cena. E andando dizia em agonia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Era tarde demais. Essas palavras precisavam ter surgido no coração e na boca do pai antes. Pensando aqui no ritmo da leitura, pelo menos 3 capítulos antes. Então, embora o autor esteja aqui, obviamente, nesses capítulos e de forma mais notada no capítulo 14, enfatizando as ações humanas, nós não podemos perder de vista que tudo isso acontece dentro dessas 2 palavras de Deus, ou entre essas 2 afirmações. Essas 2 afirmações devem ser consideradas em cada ação humana. Deus prometeu que haveria descendência, que abençoaria a sua casa, que nunca lhe faltaria o descendente, que esta casa ia durar eternamente, esse trono, esse reino, essa descendência. Ao mesmo tempo, Deus prometeu que a espada não se ausentaria. Então, a melhor forma de compreendermos esta passagem parece ser lembrando daquilo que a nossa confissão de fé nos ensina em seus capítulos 3 e 5. Capítulo 5, primeiro verso:
Deus dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Capítulo 3, verso 1. Desde toda a eternidade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência dessas causas secundárias. Ou seja, nós precisamos ler esses relatos com a consciência de que sim, Deus está agindo. Deus determinou o que aconteceria. E sim, cada agente humano, cada agente moral, cada pessoa envolvida é totalmente responsável pelas inclinações do próprio coração e pelas atitudes que toma mediante esta mesma inclinação. E é por isso que nós entendemos, o autor, instruído e inspirado pelo Espírito Santo, fez muito bem em dar tanta ênfase à ação das pessoas aqui. Nós temos aqui um relato que nos mostra o quão tardio foi este pai em se voltar para o seu filho, buscar sua restauração e assim a restauração da família. Se eu pudesse dar um tema para esta passagem tão longa, que obviamente ele é impreciso e insuficiente para condensar todos os ensinamentos, mas já que o nosso foco aqui é família, eu diria que esse tema seria: a família tem pressa. A família tem pressa. A minha e a sua família tem pressa. E é melhor eu me apressar, né? Porque essa introdução precisou ser bem longa. Vamos nos apressar, portanto. Bem, já que a família tem pressa, não perca tempo com a mágoa. Meus irmãos, nós lemos no finalzinho do capítulo 13 que já havia 3 anos que Absalão estava na terra de Gesur, refugiado por causa da perseguição do pai. Nessa mesma narrativa aqui, nós vemos que depois que ele retorna, o pai diz: diga a ele que venha para a casa dele, não é? Porque quando todos aqueles acontecimentos ocorreram, os filhos já eram adultos, já tinham suas casas, então ele volta para a casa dele, e eu não quero nem que ele veja a minha cara. E passaram-se ali 2 anos, 5 anos no total deste afastamento promovido pelo pai. Promovido pelo pai que perseguiu o filho e agora que traz o filho de volta como uma concessão, quase que como um gesto diplomático ou como uma formalidade, mas que ele nem veja o meu rosto. E o encontro só acontece porque o filho provoca. Você vê aqui 2 estratagemas, né? O de Joabe, que faz todo aquele esquema, né, e faz aquele acerto com aquela mulher sábia, a Tecoíta, a mulher de Tecoa, para convencer o rei, para fazer o rei despertar para as suas falhas. E depois tem o estratagema do próprio Absalão, que incendeia lá a plantação de Joabe para poder ter uma audiência com o servo do rei, para poder ter uma audiência com seu pai, que é insistentemente chamado pelo narrador de rei. O rei, o rei, o título e não a pessoa, e não o pai, e não o laço. Então, a família tem pressa, 5 anos se passaram, Absalão está ansioso para ter esse encontro com o pai. Se ele tem as melhores motivações no coração, se ele quer desabafar, se ele quer jogar um monte de impropérios na cara do pai, isso fica muito nas entrelinhas, não dá para afirmar, mas que ele buscou o reencontro, ele buscou, não é? E nós temos aqui então este contraste, não é? O final do capítulo anterior nos diz: então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Um dos principais motivos ou o principal e fundamental motivo daquela perseguição era a dor pelo filho morto. O capítulo 14 inicia com a informação de que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão. Os
tradutores, comentadores bíblicos discutem se inclinar-se para ou inclinar-se contra, não é? E aí o pessoal da NVI sabiamente pegou o melhor caminho e traduz como: o rei continuava a pensar em Absalão, ou seja, Absalão ainda era um assunto para ele, não é? Não bem resolvido, certamente, e isso em nada fere o texto bíblico, mas o contraste está aqui. No verso 24, disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei, por ordem do rei, nunca mencionado como pai, sempre como rei. E como a nossa ideia é sermos breves e bastante incisivos e aplicativos, com ênfase na ação humana, sempre lembrados, há aqui o decurso, não é, dos decretos de Deus, que em nada isenta e muito menos inocenta os agentes humanos. As falhas aqui cometidas são falhas, não desculpadas pelos desígnios de Deus. Então você vê que não houve confrontação, não houve um encontro, não houve reconciliação, portanto não houve restauração. O pecado prevalece, porque Davi estava perdendo tempo com a mágoa. A mágoa ainda era alimentada em seu coração. 5 anos haviam se passado e ele ainda nutria a mesma mágoa. Quando, enfim, convencido, depois de todo aquele esquema montado, e como nós já lhe explicamos, nós não vamos ver todos os detalhes, mas você percebeu todo aquele esquema que lembra muito a forma como Natã confrontara Davi por ocasião do seu pecado, do seu adultério, lembra? Contou a história do homem pobre que tinha uma cordeirinha e a amava, e ela comia do seu bocado, e aí veio, não é, o vizinho rico, recebeu hóspedes importantes, e no lugar de pegar um do seu rebanho, pegou a ovelhinha do vizinho pobre. Tudo. Tão certo como vive o Senhor, esse homem deve morrer, tu és o homem. E aqui também, depois da mulher contar toda a história, que se assemelhava tanto com a dele, ele se viu ali tão balançado e disse: olha, nem um cabelo do teu filho vai cair. Mas por que o Senhor pensa diferente com o próprio povo de Deus? Por que o Senhor não traz o seu filho para casa? Por que o Senhor está assim? Não é? Então, tudo isso montado, e o máximo que Joabe consegue do rei é que ele admita que Absalão volte, mas contanto que eu não precise olhar para a cara dele. Não perca tempo com a mágoa. Certamente você deve estar pensando: pastor, é porque você não sabe o quanto o meu marido me magoou. Você não sabe quanto meus pais me magoaram, quanto meu filho me magoou, quanto aquele meu irmão com quem eu não falo já faz um tempo, ou com quem eu só troco breves mensagens. Não perca tempo com a mágoa. Lembra da cena? Amanhã é longe demais. Você não faz ideia do quão longe é amanhã. Talvez você não chegue lá. Perdoe agora, não é? Não perca tempo com a mágoa. Não houve confrontação, mas houve manifestação de mágoa. Não houve reconciliação, mas houve distanciamento, mesmo trazendo para perto. Não é? Trouxe para perto, para a vizinhança. Nunca estiveram tão longe um do outro. Não houve restauração, houve agravamento da situação. Porque você percebe agora que o coração de Absalão vai ficando cada vez mais rebelde. Portanto, uma advertência: cuidado, a mágoa nos cega, ela cresce e ela turva a nossa visão. Tome cuidado com a mágoa. Nós corremos os riscos de deixarmos de enxergar a pessoa e passarmos a enxergar somente os erros dela, que foram cometidos, é verdade, e uma conversa precisa acontecer, e uma busca pela reconciliação precisa acontecer. Bem, a família tem pressa, portanto não perca tempo com a mágoa. Então vamos deixar já a mágoa para trás e vamos para o próximo desafio: não perca tempo com a insensibilidade. Se por um lado
Davi estava ultra sensível consigo mesmo, acalentando e aumentando a sua mágoa, não é? Super sensível com o seu próprio coração, absolutamente insensível com o coração do filho. No verso 11 nós lemos, não é? Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos de teu filho. E aquela mulher sábia responde: porque pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Note que o narrador não fala filho, não é? Não é um pai e um filho, é um rei e o seu banido, e o seu perseguido político, e o seu criminoso, o seu desterrado. Meus irmãos, não parece que a insinuação ou a afirmação ou a verdade que o texto quer trazer é que Davi estava sendo hipócrita, não é? Que havia uma falsa sensibilidade para com a causa daquela mulher. Não é disso que se trata. E às vezes nós olhamos para o nosso cônjuge, pai, filho, irmão, aquela pessoa com quem temos um eventual problema de relacionamento na família, e vemos, não é? Olha aí, com os da rua, é esse anjo de pessoa, né? Comigo, é porque é um problema com você. Não necessariamente essa pessoa está sendo falsa quando lida com os outros, com quem ele não tem problema nenhum. É porque é mais fácil ser legal com aquelas pessoas. Estou dizendo que a culpa é sua, não. O que eu estou dizendo é que há um problema entre vocês. E é mais difícil ser legal com você. E é mais difícil para você também admitir que aquela pessoa tem coisas boas. Em nenhum momento o texto diz que Davi não se sensibilizou sinceramente pela causa daquela mulher. O que o texto diz é: por que você não tem essa mesma sensibilidade com o seu filho, que aqui não é nem chamado de filho, mas de desterrado? Por que você não tem seu filho como seu filho? É mais profundo do que apenas falsidade, hipocrisia. Fingimento. Não é disso que se trata, mas de uma grande barreira onde deveria haver uma porta aberta, uma grande barreira onde deveria haver abraço, comunhão, intimidade. Então tenha cuidado com essa hipersensibilidade para consigo mesmo. Eu não estou dizendo que a mágoa ela é injusta. Não, você só tem a mágoa porque foi ferido, porque foi ferida. Mas tome cuidado com isso, porque isso vai tomando uma proporção que você não consegue mais enxergar o outro. E pode ser que você se torne essa pessoa incapacitada, impossibilitada de mostrar o seu melhor para ela, para ele. E era o que estava acontecendo com Davi. Ele não conseguia ser esse homem bom e justo que o texto bíblico dá testemunho de que ele era. Esse homem segundo o coração de Deus, ele não conseguia ser com o filho dele, porque a mágoa cresceu e ele se tornou insensível para com aquele homem especificamente. Então uma leitura mais superficial diria: Davi é um incoerente, é um hipócrita. Mas uma leitura mais atenta está dizendo: Davi não consegue ser quem ele é com o próprio filho. Há uma barreira tão grande que ele não consegue amar, embora esse amor esteja lá, porque nós lemos, não é? Como reagiu o coração desse pai quando viu o acúmulo dos seus erros culminando na morte do próprio filho. Então não perca tempo com a mágoa, se tornando ultra sensível para consigo. Não perca tempo com a mágoa ou com a insensibilidade, não é? Para com aqueles que precisam do seu amor, precisam da sua mesma sensibilidade. Então aquelas histórias semelhantes tocaram o coração de Davi. Todavia, a sensibilidade para com o filho da mulher tecoíta, com o estranho, não foi a sensibilidade para com o seu filho aqui, chamado de desterrado. Então, cuidado, segunda advertência, não é? O convívio e as mágoas acumuladas dessensibilizam. E isso é terrível. E isso é terrível. Por fim, já que a família tem pressa, não perca tempo com a mágoa, não perca tempo com a insensibilidade
perdoe hoje, perdoe agora. O meu perdão estava destruindo o coração de Absalão. Nós vimos, não é? Se um estratagema foi necessário para alertar o coração de Davi sobre sua incoerência, e assim ele trouxe o filho para um pouco mais perto, mas ainda muito longe do seu coração. Agora um novo estratagema, agora bolado pelo próprio filho, promove aquele encontro. Enfim, um encontro presencial vai acontecer. Para que vim de Jesus, melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, não do Pai, a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Se essa é uma frase irônica de quem acha que não fez nada de errado, se essa é uma frase sincera, que vem a ira dele, eu quero qualquer coisa dele, eu quero o amor, eu quero o ódio, qualquer coisa, menos a indiferença, não está claro no texto. Mas o que nós vemos aqui é que ele tomou a iniciativa, ele queria estar na presença do rei. Chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. É anticlimático, não é? Você percebe um dos motivos pelos quais o capítulo é longo, não é? Um dos motivos pelos quais eu precisei de uma introdução tão grande, mesmo com pressa, é que o narrador foi detalhista ao máximo. O narrador não é superficial, não é o seu estilo. A intenção não foi ser rápido, pelo contrário, ele não tem em nenhum momento essa preocupação. Ele quer se demorar no detalhamento das ações humanas aqui, à luz da coordenação da ação divina, não é? Mas ele quis ser detalhista, e o encontro, um se inclina e o outro beija, pronto. Meus irmãos, não é uma interpolação, não é um novo narrador que entrou para substituir o outro que estava cansado, nem o narrador resolveu mudar de estilo, é porque não tinha o que relatar mesmo, é porque não aconteceu nada naquele encontro. Aconteceu muita coisa na conversa entre Davi e a mulher tecoíta. Houve detalhes para serem narrados sobre o que acontecia no coração de Absalão e seu estratagema para incendiar a plantação de Joabe. Havia detalhes a serem relatados em todos esses episódios, mas no encontro entre o rei e Absalão, não entre o pai e o filho, né? Naquele encontro não havia o que relatar. Houve uma formalidade, um inclinar-se, rosto em terra, assumindo uma eventual culpa, e um beijo. E ali se encerra a narrativa. Aquela frieza deste último momento desencadeiam no calor da guerra, nos capítulos que se seguem. A partir dali nós vemos que o ódio no coração de Absalão toma conta, a revolta é deflagrada, a perseguição, a guerra e, por fim, sua morte. Note a diferença da frieza daquele beijo para as palavras finais dessa saga. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, agoniado: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Que insistência, não é? Ele precisava ouvir a sua própria voz dizendo que Absalão era seu filho, porque ele negou isso ao longo de todos aqueles longos anos. Portanto, a família tem pressa, meus irmãos. Não percamos tempo com mágoa, não percamos tempo com insensibilidade, e não deixemos o perdão para amanhã. O amanhã está longe demais. E o amanhã pode ser tarde demais. Mas como nós dissemos, não é? Nós não podemos encarar esse texto a revelia do que Deus está fazendo. O foco está na ação das pessoas, mas esse foco é melhor ajustado, considerando o que Deus está fazendo. E na voz daquela estranha, eventual,
Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Meus irmãos, nós não podemos excusar os erros de Davi, porque Deus já tinha dito que haveria espada no seu lar. Os corações se inclinaram para o mal. O pecado de Aminon, o pecado de Absalão e o pecado de Davi são seus pecados, pecados deles. Eles são responsáveis, de modo que nós não podemos pensar, não, vai ser o que Deus quiser, porque Deus decreta tudo o que acontece. Não, meus irmãos, Ele nos chama para valorizar aquilo que Ele nos deu. A família que Deus te deu foi para você amar e cuidar dela, e não para nutrir mágoa, para ficar insensível e deixar o perdão para amanhã. Pode não haver amanhã, esta é a lição básica. Perdoe hoje, perdoe agora. Davi deveria ter aprendido melhor quando o profeta lhe disse: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que Deus derrame da sua graça sobre a nossa vida, que Ele nos lembre de que estas promessas que estão por trás de toda essa saga, de toda essa história, que teve um final triste, as promessas que estão ali por trás são belíssimas. Sim, hoje nós estamos aqui, porque nunca faltou o descendente, porque a promessa sobre a casa de Davi se cumpriu, porque o Redentor veio, o descendente que Deus havia prometido é real, e a família hoje está estendida, mas esta mesma família hoje precisa estar atenta, entender que é uma questão de pressa mesmo. Nós não podemos deixar o perdão para amanhã, nós não podemos perder tempo com insensibilidade ou mágoa. Logo mais nós estaremos à mesa do Senhor, estaremos celebrando o lugar da família conquistado pelo Filho na cruz. Não deve haver, de maneira nenhuma, em nosso coração, lugar para a falta de perdão. Meus irmãos, nós vamos entoar o cântico Minha Casa e Eu, ocasião também em que você, além de cantar para a glória de Deus, poderá consagrar seus dízimos e ofertas. Ao som dos instrumentos, nós vamos nos colocar de pé e adorar o Senhor.